um vídeo com essa convidada super especial, a Silvana Pires, do canal Uno Cocriação. E eu convidei a Silvana hoje porque eu recebi uma pergunta muito interessante e é uma pergunta recorrente. Muitas pessoas me fizeram essa pergunta. E como eu sei que a Silvana tem uma mentoria, um trabalho baseado nesse assunto, ela trabalha, esse é o elemento dela, gente. Então eu falei, vamos chamar uma especialista, tá bom? Sil, seja bem-vinda, tá? Obrigado por aceitar o convite, é um prazer ter você aqui novamente. Oi, gente, tudo bom? Para mim é um prazer, Sueli, sempre estar aqui com você. Assim, geralmente a gente aborda assuntos bem interessantes, né? E essa é uma pergunta também muito recorrente dentro da minha mentoria. A maioria das pessoas que querem entender um pouquinho sobre frequência vibracional, na verdade, as pessoas não sabem nem o que é frequência, nem o que é vibração. E por que a vida delas não funciona, mesmo que elas tentem fazer técnicas e técnicas, a vida não funciona. Então, hoje, o nosso objetivo de estar aqui com vocês é esse, para a gente trazer pelo menos assim uma palhinha, né? Porque não tem como, você não teria que fazer horas de aula aqui, né? Mas assim, uma palhinha do que pode mudar na sua vida com simples ajustes. E é isso que eu resolvi trazer, mediante o convite da Suela. Ela mandou a pergunta da seguidora dela, e aí ela disse, Sil, você pode vir aqui para fazer uma live comigo sobre esse assunto? Eu falei com o maior prazer, porque isso é o que eu faço o dia inteiro, sabe? Perfeito. Então, Sil, sejam bem-vindos, tá? Você. Muito Tá bom. obrigada, bem-vinda. Olha só, eu escolhi uma pergunta, mas como eu falei, são várias. Todo dia tem uma pergunta mais ou menos parecida com essa, tá? Ela diz o seguinte: Suelen, como saber ao certo em qual frequência estamos vibrando? Ou quando conseguimos elevar a frequência? Durante um mesmo dia, as frequências mudam? Isso nos afeta em que sentido? Muito obrigada. São várias perguntas, né, em uma. Beijo para Mon Duarte, que enviou essa pergunta. E, Sil, pode falar. Pode falar que eu sei então, que eu vou acrescentar, né, acrescentar nessa pergunta, porque essa pergunta ela vem sempre para mim também, né? E eu vou acrescentar que sempre a pessoa me pergunta como estabilizar isso, né? Como não ficar nessa gangorra, né? De sobe, desce a vibração. Bom, gente, quando a gente fala de frequência vibracional, a gente está falando de emoções. Na verdade, é isso, Sueli. Como que a gente consegue manter uma vibração? Né? É isso que é uma pergunta que sempre me fazem. Gente, a vida da gente ela é feita de escolhas. Né? Então, você escolhe a sua vibração. E como você faz isso? Através das suas emoções, dos seus sentimentos, daquilo que você interage no dia a dia. Tá? Existe, assim, num nível mais profundo, né, da questão da frequência vibracional, a gente vai trabalhar muito com crenças limitantes, né? Mas num nível assim mais light, né, mais do dia a dia, existem alguns ajustes que a gente pode fazer que muda totalmente a nossa frequência. Eu me lembro quando eu ainda não tinha estudado sobre isso, né, não tinha feito os meus cursos, eu ainda estava assim bem crua, mas mesmo assim eu queria mudar aquilo, né, na minha vida. Então eu assistia muita coisa gratuita no YouTube, né, buscava livros, lia livros, né, comprava livros para eu entender sobre isso. E assim foi muito tempo que eu fui estudando, fui aprendendo, fazendo técnicas, né, que eu aprendia na internet, mas acontecia algo, né, que era a gangorra, sabe? Então, naquele dia que eu fazia aquilo, eu ficava bem. Só que no outro dia, as coisas já voltavam tudo na mesma situação. Então, eu já conseguia atrair coisas melhores na minha vida, sim, mas não era o que eu queria. Eu queria estabilidade. Quem aqui de vocês, escreve aí nos comentários, gente. Quem aqui não deseja ter uma estabilidade em tudo? Tudo. Todas as situações da vida da gente, eu também quero, sabe? Eu já consegui, graças a Deus. Eu ainda estou no processo, porque tem muita coisa que eu quero explorar na minha vida, sabe? Então, olha o que acontece, né? Vamos começar pelo nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ele decodifica imagens,
decodifica situações através de imagens, certo? Imagens e sons. Assim, 99% é isso. Imagens e sons. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho que explicar isso de uma forma bem simples, né, para que a pessoa possa entender. Você sai da sua casa e você começa seu dia, vai trabalhar, né? Ou em casa mesmo. De repente acontece uma situação que você foca naquela situação. E aquela situação, o seu cérebro é individual, gente. O seu cérebro, ele vai decodificar aquela informação em nanosegundos. E aquela informação que é decodificada naquele momento, ela vai direto nas suas sinapses, nas suas conexões neurais. E ali ela vai encontrar imagens semelhantes. E aí, então, quando ela encontra imagens semelhantes, aquilo que ela está vendo, ela vai gerar o quê? Um pensamento, ela vai gerar uma imagem e ela vai gerar uma emoção. E quando ela gera aquela emoção, aí o que acontece? A pessoa tem uma emoção que vai vibrar. É a emoção que vibra, não o pensamento. E aí, quando ela vibra, ela vai, em nanosegundos, mandar aquela vibração para todos os átomos do corpo dela. E os nossos átomos, eles são elétricos e magnéticos, né? Então, eles vão... Quando que eles são elétricos? Quando eles geram essa energia, né? A emoção sentida vai para os átomos e gera aquela energia. E uma vez que a energia tem movimento, ela não fica parada. Então, uma vez que gera aquela energia, a pessoa emana aquela energia. E aí, o que acontece? Você também é magnético. E aí, você vai atrair a natureza daquela mesma energia que você enviou. Exato. Vamos trazer para o dia a dia? Mora o problema, né? Aí que mora o problema. Vamos Porque trazer para o dia a dia para poder entender isso? Tá. Bom. Eu falei que as nossas emoções, elas aparecem a partir de uma imagem, tá? Então, uma imagem que você pensa, o que você vê, enfim, certo? Então, tem pessoas, Su, que elas começam o dia, ligam a televisão e vão assistir as notícias. É verdade. Né? E aí, no nosso plim-plim lá, né? E aí, o que acontece, sabe? O que acontece? Só tem desgraça. E aí, é uma notícia atrás da outra, que o bandido fez isso, que o bandido fez aquilo, que o dólar subiu, que a bolsa caiu, que a guerra tá isso, que a doença tá assim, porque tem uma variação disso, porque não sei o quê. E a pessoa, ela está vendo aquelas imagens. E o cérebro dela, isso é no piloto automático, gente. O cérebro dela está decodificando tudo aquilo. E ele está gerando uma emoção. E quando ele gera uma emoção, a pessoa já começa o dia vibrando aquilo. Então, por exemplo, né, quando que eu me toquei disso, já que as imagens e os sons, eles têm 99%, né, de interação com a nossa energia, eu entendi o seguinte, que eu escolho o que eu vou ver. Exatamente. Eu escolho o que eu vou escutar. Entende? Eu escolho a vida que eu quero levar. E aí, a primeira coisa, gente, que eu fiz para conseguir ter a estabilidade que eu tenho hoje emocional. E depois eu vou contar a louca que eu era e como que eu ajo hoje. Para vocês entenderem, né, como é que funciona o negócio. E é no dia a dia mesmo que a coisa acontece, né? Sim. Eu desliguei a televisão. Eu simplesmente não assisto. Quando eu quero saber alguma coisa, eu vou no YouTube, nas notícias, porque ali vai aparecer o principal, né, do que está acontecendo no mundo, um resumão, dou uma olhada para não ficar alienada naquilo, né? Dou uma olhada e desligo. Pronto. Eu escolho o filme que eu vou assistir, eu escolho a música que eu vou escutar, eu escolho o que eu vou ver na televisão. Sim. Enfim, eu fiz uma escolha visual e auditiva de tudo. É tão sério isso, gente. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo tão simples, né, para a gente poder entender. Você acorda de manhã, tá bom, você não liga a televisão, mas aí você vai para trabalhar ou fica em casa mesmo. E aí você tem uma amiga, um amigo, uma pessoa do teu convívio, né, que fala o tempo inteiro nisso. O tempo todo fica falando a desgraça do mundo. E você tá ali ouvindo aquilo e dizendo, é isso mesmo. E aí você acrescenta ainda o que você acha da situação. E aquilo gera uma emoção. Fofoca. Gente, a fofoca, ela traz uma vibração. Porque, assim, a fofoca
Não que a fofoca não tenha um fundo de verdade, toda fofoca tem um fundo de verdade. Onde tem fumaça já houve fogo, né? Mas Sim. assim, quando você se envolve em fofoca, em diz-que-me-diz-que, em confusão, em contenda com pessoas, você gera energias horríveis. E isso, na hora, parece muito interessante bater boca. Na hora, parece muito interessante assistir aquilo. Só que você é um gerador de energia. E tudo que você está sentindo ali está emanando de você e torna a falar. Vai voltar. Só que, Su, não volta do jeito que você enviou. Se você enviou uma energia de... Vamos colocar num gráfico assim para a gente poder entender. De 10%, você assimilou aquilo e enviou aquela energia 10%. Você enviou uma energia de 10%, certo? A tua energia. Só que quando você envia 10%, quando essa energia chega na onda semelhante, que é a frequência da... Você tem uma frequência. Aquela energia tem uma frequência. Ela vai se unir com a onda, não a sua, mas de todo o planeta. Então, se você sai de casa com medo, né, porque você assistiu um monte de porcaria que trouxe para você a frequência do medo, você sai de casa com aquele medo. E aí a energia que saiu de você é de 100 Hz, e ela só vai equalizar com a de 100 Hz, com a do planeta, o medo inteiro do planeta. E aí o que acontece? O que é uma ressonância? Ela vai bater na mesma onda, ela vai potencializar e harmonizar com você, e volta para você potencializada. Tem o entrelaçamento quântico, né? Que a gente fala tanto. Aí você vai atrair um assaltante que não era para passar pela sua vida. Não era para estar na sua história, né? E você acaba atraindo. Porque você pensa o tempo todo. Daquelas pessoas que estão em... Raro, né? Em um avião e acontece alguma coisa. Aí algumas pessoas, né? Desistem ou dá um problema ali de última hora e não conseguem pegar aquele voo e se livram, né? De uma coisa. Mas olha como você falou, você vibra e você se conecta com o coletivo. Por isso que muitas pessoas estavam ali juntas naquele momento. Porque em um determinado ponto elas vibraram aquilo, né? E aí quando vibra todo mundo junto, fica aquela egrégora. Egrégora, exatamente. Então, entendam uma coisa. Você pode hoje tomar uma decisão de mudar a sua frequência. E você pode mudar dessa forma, escolhendo quais são as imagens que você quer que fique na sua mente. Eu vou falar de uma outra coisa que gera uma energia horrível, que é o ressentimento. O que é ressentimento? Ressentimento é ressentir algum sentimento, né? Sentir. Então, vai sentir de novo um sentimento. Então, acontece uma coisa na sua história, no passado, no presente mesmo. E aí você fica ruminando, fica pensando, que nem vaca comendo aquilo, né? E vai indo, sabe? E passa o dia, você tá naquela história. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, poxa, mas a pessoa não poderia ter feito isso comigo. Ó, quando ela culpa o outro, ela tá vibrando na culpa que tá em 30 Hz, que não cocria nada, só destrói a vida da gente. Porque o processo da culpa é destruição. Então, quando acho que a Sueli vai estar colocando a tabela aqui, né, Sueli, para a gente poder... Tá aqui na tela agora, para o pessoal dar uma olhada. Então, vamos lá, coloca aí que eu vou só para vocês, vamos falar assim, ó, da culpa, né? A culpa, ela está em 30 Hz, só para vocês conseguirem entender isso, tá? A culpa está em 30 Hz. Olha a emoção da culpa é a ofensa. Então, o que acontece com a pessoa que ela culpa os outros, culpa o governo, vai lá, compra 1 quilo de arroz e fica xingando o dia inteiro o preço do arroz, xingando o dia inteiro o preço do óleo. Esse dia eu fui brigar porque o tomate estava R$ 9,90. Eu falei, mas tem ouro nesse tomate. E a gente faz isso, né? Então, a culpa, ela traz para você uma questão de ofensa. Ou seja, se você se sente culpado, você acha que ofendeu alguém. Se você acha que alguém é culpado, você acha que alguém te ofendeu. Então, essa que é a emoção da culpa, né? A pessoa que vibra na culpa, ela está sempre preparada para um infortúnio. Então, a visão de vida dela, porque ela já sabe que ela constrói um castelinho de areia e aquilo cai por terra. Então, olha só, a visão de vida é infortúnio. Ou seja, ela acha que tudo vai desmoronar. Se ela está dentro de um relacionamento, ela nem acredita que o cara é tão legal. Ela já acha que tem alguma coisa escondida naquela história. Entende? Ou ela acha que não é merecedora. A culpa também traz um não merecimento.
E isso bloqueia toda a vida da pessoa. Quando ela olha para a espiritualidade dela, por ela achar que não merece, ela olha para o passado dela e ela pensa assim, ó, eu nem mereço isso, então, se tá bom, eu não mereço. E ela vai bloquear aquilo. Se tá ruim, ela diz para ela mesma que ela está sendo punida. Ela acha que Deus está se vingando dela, né, pela questão. E às vezes tem certas... Pagando alguma coisa. E tem pessoas que até gostam de passar pela luta. Por que elas gostam de passar pela luta? Porque elas acham que vão se livrar daquele karma que elas têm com Deus. Olha a situação da culpa. Na verdade, né? Não, né? Na verdade, não é nada disso. Eu gosto, Sil, quando você fala das pessoas que ficam na cadeirinha de vítima. É verdade, aí ela fica ali naquele vitimismo. E o processo dessa energia, né, que é o que é o processo? É a união de tudo isso, o que vai acontecer na sua vida? É a destruição. Então, ela vai destruir tudo. Se ela estiver dentro de um relacionamento, ela vai destruir o relacionamento. Se ela estiver num trabalho, ela vai sair do trabalho, ela não vai conseguir. Se ela estiver fazendo um curso, uma faculdade, alguma coisa, ela vai parar, porque ela não vai conseguir seguir em frente. São pessoas que estão vibrando naquilo, na culpa. E isso pode acontecer você assistindo o jornal, porque daí você fala, a culpa é do governo, a culpa é desse presidente, a culpa é do outro presidente, a culpa é do petróleo, a culpa é do dólar, a culpa... Entende? Ativa vários sentimentos ruins, né? Primeiro Exatamente. Raiva, depois vitimismo, depois dá uma desesperança, né? Então, cada uma dessas frequências, gente, por exemplo, nós temos aqui, ó, as frequências, tá? O nível de consciência que a gente fala, né? Onde que a pessoa tá. Então, a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza, o medo, o desejo, a raiva e o orgulho. Até aí, até o orgulho de todos esses que eu falei, são frequências baixas. Eu tiro o óculos porque a minha tabela tá aqui na frente, aí eu não enxergo com o óculos. Então, são frequências baixas. E se você consegue cocriar alguma coisa, é na força. Você vai lutar muito para conseguir aquilo que você quer. Então, são frequências de baixa densidade, elas baixam você. E aí, o que vai acontecer na sua vida? É aquela vida desgraçada, que você constrói, destrói, e está sempre nessa gangorra emocional, financeira, e tudo isso, né? E tudo começa onde? Nas imagens que você está decodificando no dia a dia, tá? Num nível mais profundo, a frequência vibracional, ela também vem. Você pode, por exemplo, desligar toda a televisão, desligar os sons, começar a mudar essa situação. E aí, só que quando você muda isso, vira, né, isso, né, essa chavinha, bom, então eu vou mudar essa situação. Não vou estar mais envolvida com pessoas de baixa frequência, não vou mais estar assistindo nada na televisão, não vou nada que tenha uma frequência ruim. Imagina uma pessoa que quer uma vida harmoniosa, que assiste filme de terror. Bem complicado. Não é congruente isso, não funciona. Ou uma pessoa que quer uma vida afetiva legal, escutar música o dia inteiro de sofrência, e canta, e chora, e se desespera. Entendeu? Ela gera emoção. A nossa mente, ela não entende aquilo como uma encenação. Não. Como, é de mentirinha. Não. Nossa, sofrimento. Não. Vai buscar, gente, entenda uma coisa. O nosso cérebro tem um ponto cego, tá? Que é onde nós trabalhamos, os terapeutas. E o ponto cego é o seguinte, quando envolve um pensamento, uma imagem, seguida de uma emoção, porque a emoção é que dá movimento em tudo, não é um sentimento, é uma emoção que vem aqui no teu coração. Então, quando você tem uma imagem e você gera uma emoção, o cérebro, ele simplesmente aceita como verdade. Ele não sabe que é mentira. Então, quando a gente fala, vamos fazer visualizações, né, positivas, o cérebro não sabe se você está vivendo ou não aquilo. Ele simplesmente registra nas suas conexões neurais como verdade. Entende? Exato. E ele vai gerar energia. Então, você escolhe o que você quer, o que você não quer. A nível mais profundo, como eu estava falando, são crenças limitantes. Essas crenças, gente, elas não conseguem ser... Até conseguem, mas com muito estudo, com muita consciência, com muita negação, para você encontrar essas crenças. Por quê? Porque elas são profundas, elas são as estruturas. É a mesma coisa que mexer na estrutura de uma casa. Tem que escorar tudo, porque senão racha a casa toda, né? Então, nós... Percebem, né? Que tem aquela crença.
tem aquela crença. Tá na cara, então, assim, ó, na ponta do nariz, eles não veem. Não consegue. Por quê? Porque a crença, ela é algo que você mesmo protege, porque é a tua verdade. Entende? Não precisa ter ninguém te protegendo. Você mesmo vai proteger. E se vier alguma informação que não esteja diante daquela crença, então que não esteja em comunhão com aquela crença sua, você simplesmente vai descartar. Né? Por quê? Porque você mesmo protege a crença. Então, quando essa decodificação ela chega num nível de crenças limitantes, aí só com trabalho terapêutico mesmo. Eu indico pessoas, vão para terapia, pode vir para mim, que eu faço, que é online, a Suelen também faz esse atendimento, mas, gente, é importante que você busque ajuda profissional, quando você entende que é recorrente uma situação na sua vida. Muda a cidade, muda as pessoas, mudam os amigos, muda a cor do cabelo, muda até o perfume, muda o carro, muda o marido, muda tudo, e quando você vê, você está na mesma merda, na mesma situação, ou pior, né? Então, isso é uma crença limitante que está dentro de você. E aí, todas as coisas que você faz podem ajudar, mas ela não vai estabilizar a sua energia. Quando eu, Sueli, criei... porque eu estudei muito e também fiz terapia para poder sair disso, sabe? E foi incrível que, à medida que eu fui trabalhando essas crenças, que eu fui entendendo o que eram as crenças... Eu sempre falo que eu sou especialista em crenças limitantes, porque todas eu tinha, principalmente as religiosas, as espirituais. Todas eu tinha, Sueli. Então, eu acabei me tornando especialista nessa área. Tanto que, né, que 90% dos meus clientes vêm do sistema religioso cheio de crença. E de qualquer sistema, não só da onde eu estava, qualquer um, né, qualquer religião. Eles vêm me buscar, porque eu acho que eu sou um diferencial nessa área dentro das terapias, né, oferecidas aqui. E aí, assim, até hoje, Sueli, tenho mais de 600 alunos. Até hoje, nunca eu ouvi uma crença que eu não tinha. E eu não tenho... Ou isso é inédito? Não. Porque é o eletromagnetismo. E aí, o que acontece? Eu entendo assim, ó, que eu lutei para conseguir entender aquelas crenças, né? E foi muito difícil para mim. O mês passado, por exemplo, eu estava com uma cliente. E aí eu estava conversando sobre uma crença que ela tinha. Só que ela tocou numa outra situação. E eu percebi que eu tinha aquela crença. E olha que eu trabalho há anos com isso. E eu tive que trabalhar isso dentro de mim. Então, o trabalho nunca acaba. Você está sempre buscando e melhorando. Então, quando você trabalha essa crença, você vai dar um novo significado para ela. Ressignificar. Porque você não consegue mudar o passado, Sueli. Mas você muda, sim, a energia que ele causa quando você ressignifica ele. Quando você tem uma nova leitura daquilo. Exatamente. Certo? Então, vamos supor assim, eu tenho uma crença limitante. E ela foi gerada por um trauma, vamos supor assim, tá? Então, eu tô de boa, né, na manicure, fazendo a unha, certo? E, de repente, algo semelhante àquilo da minha crença acontece ao meu redor. O que vai acontecer com o meu cérebro? O meu cérebro, ele vai olhar, vai decodificar aquilo, vai levar para as minhas crenças, eu vou ter a minha conclusão, porque eu tenho uma crença, a minha crença é verdade, então eu vou ter a minha conclusão. Confirmação, né? Oi? Aquela confirmação. Oi? Isso. E aí eu vou dizer assim, eu sabia que era assim. Porque você tem aquela crença. Só que nesse processo, você começa a gerar energia. Entende? E aí você vai acabar atraindo a mesma situação para a sua vida. Então, num nível mais profundo, quando se trata de crenças limitantes, é assim que acontece. E aí precisa se fazer uma limpeza, precisa se trabalhar isso, ressignificar. Eu me formei em reprogramação emocional para fazer limpeza de crenças. Porque eu entendo que uma vez que você ressignifica, que você dá outra leitura para aquilo, a emoção muda. Então você não muda o passado, o fato, mas você muda toda a energia que ele causa. Então o que acontece aqui? Vamos supor que uma crença minha causasse raiva, né? E causasse aquela... Vou falar uma coisa que eu era e que eu não sou mais, tá? Eu era uma pessoa assim, ó. Deus me livre de me contrariar. Eu já começava a bater boca. Eu defendia a minha tese. Vou ter que pegar o meu carregador.
Eu vou continuar falando isso, então, enquanto você vai buscar, tá bom? Tá, então, fala como Tá. você era, vai. Tá bom? Tá, então, fala como Tá. você era, vai. Conta pro pessoal. Isso, vai lá buscar que eu vou falando pro pessoal aqui. Então, a minha questão, Deus do livre alguém me contrariar, porque eu brigava mesmo, gente. Eu discutia, eu batia a boca, eu defendia a minha opinião de uma forma como se fosse uma ideologia. E aí, o que acontece dentro dessa situação? Gerava raiva, tanto em mim como nas outras pessoas. E a raiva, ela está em 150 Hz e ela acaba sempre com agressão. O processo dela é a agressão. Então, eu estava sempre metida em confusão. E eu não levava desaforo para casa, né? E dentro desse processo, é muito interessante isso, dentro desse processo orgulho, todo, né? Sou a dona da verdade. E aí, dentro desse processo todo, eu nem percebi quando foi mudando. Quando que eu fui perceber? O dia que a confusão me pegou de novo, né? E que eu consegui respirar, olhar a situação e dizer, depois a gente conversa e sair calmamente, pensar no assunto. Então, olha como muda, entende? Sabe que esse Então, é um hoje, a pessoa que quiser brigar comigo, ela vai demorar muito. Ela vai ficar até cansada. Porque não vai rolar. Não vai rolar. E na hora que se exaltar, eu falo, depois a gente conversa. E eu viro as costas e saio. Porque eu não vibro mais nisso. Se alguém me agredir com uma palavra, que hoje não acontece mais, mas acontecia. Até eu aprender a lição, você né? Você entrava nessa frequência, né? Eu entrava na frequência. Hoje não acontece mais, mas já aconteceu dentro do processo. E eu percebi que eu tinha mudado isso. E se eu tô num lugar onde tem esse tipo de gente, esse lugar não é para mim. E não foi embora porque eu não é para mim. Também. Eu era assim também, não podia levar um desaforo. Mas você falar agora demora para as pessoas te tirarem do seu foco, eu tenho preguiça. Sinal de expansão de consciência. Eu fico com preguiça. Sinal. É assim. Bate-boca dá o quê? Exato. A pessoa bate boca comigo, né? E aí eu, sem pensar, fico cheia de raiva e eu respondo, né? A outra pessoa nem ouviu, só ouviu o que ela quis e responde de novo. Eu nem ouvi direito, já respondo de novo. Então quer dizer que é uma coisa para bater boca mesmo, para briga, para gerar essa energia. A pessoa mas vai não leva só nada. O que ela quer e ela vai colocar o significado que ela quer também em cima, né? E eu também, né? Então, eu não entro mais. Então, quando você faz esse processo de limpeza, né? Como que é o meu trabalho, Su? As duas primeiras, eu tenho a Unococriação é um método. Esse método, ele tem 5 fases. As 2 primeiras fases. A primeira fase é o reconhecer essas emoções. Quando você reconhece o que está nas crenças limitantes, eu trabalho isso na primeira infância, ou seja, a sua conexão com a sua criança interior. Quando você faz a conexão com aquela criança, você descobre quais são as crenças que estão ali. E aí eu trabalho, o primeiro processo dentro da mentoria é isso, é trabalhar isso. Uma vez que se descobre quais são as crenças, a gente entra para o processo de limpeza. E aí, na limpeza, é que acontece essa transformação. E aí a pergunta da moça, voltando lá no princípio, né? Como que faz para ficar, né? Para estabilizar isso? Precisa se fazer esse trabalho que eu estou falando com você. Escolher o que você vai viver e, se precisar, trabalhar mais profundamente os seus paradigmas e as suas crenças limitantes. Talvez reprogramar a sua mente, que é isso que eu faço. A reprogramação emocional é uma desconstrução e uma construção de uma nova pessoa, com novas crenças, com novos objetivos na vida. E uma vez que tu tem isso novo, você ressignificou, você sim vai focar em algo que vai prosperar, algo que vai te fazer feliz, que vai trazer para você, através do magnetismo do que você está emanando, vai trazer coisas boas, as infinitas possibilidades de coisas boas. Entende? Então, respondendo isso, você pode chegar a uns 70% sozinha em casa, mas em nível mais profundo você precisa ter alguém que te ajude. Sueli, outra coisa que é muito importante as pessoas entenderem. As crenças, elas são instaladas no nosso cérebro por repetição, né? Então, o que acontece na infância? Quer ver? Uma crença limitante espiritual, certo? Que entra exatamente na situação que a gente estava falando, que era do medo e da culpa, né?
a criança tá brincando e aí mexe nas coisas e aí a pessoa fala assim, o pai e a mãe, não faz isso que Deus castiga. E depois a avó fala de novo, e o pai fala de novo, e a mãe fala de novo, e o tio fala de novo, e a professora fala de novo, e todo mundo ao redor daquela criança faz com que aquela criança entenda que Deus é vingativo. Deus é bravo. Punitivo, entende? Então, o que que entra aqui, ó, olhando dentro da tabela de novo? Põe a tabela de novo para nós aí, Sueli. Tá na tela. Tá. Na questão da tabela, quer ver onde entra na crença limitante isso? Por exemplo, imagine que você sempre disse para os teus filhos, ou ouviu dos seus pais, ou das pessoas que conviveram com você na infância, que Deus castiga, né? Então, olha aonde que ele entra aqui, ó, no medo, né? A pessoa vai ser uma pessoa ansiosa e ela vai achar que Deus é punitivo. Olha a tabela aí, ó, medo, 100 hertz, né? Emoção, ansiedade. Ela acha que o mundo é assustador. Ela olha para a visão de Deus, ela acredita que Deus é punitivo. E o processo são dois. Aqui só tem um, que é o evasão, né? Mas só tem dois processos dentro dessa frequência, que é a paralisia, porque a pessoa paralisa de medo e ela não consegue ir para frente, sim, ou a fuga, que é a evasão, né? Então, só de uma palavra que foi dita frequentemente na infância, a criança, ela gera isso dentro dela. E isso se torna uma crença limitante. Então, toda vez que ela imagina que está fazendo uma coisa errada, ela acha que Deus vai puni-la. E esse processo todo acontece dentro dela. Seja o que for. Até uma pessoa que está fazendo uma dieta, por exemplo, e aí, de repente, ela vai lá, escondidinho, e come um chocolate. Quem nunca? Né? Escondido, não sei de quem que a gente se esconde, né? Mas a gente acha que está se escondendo de alguém, né? Tá. E aí ela tá. Ninguém viu, mas ela viu, né? Ela tá gerando o quê? Por ela achar que está fazendo uma coisa culposa, ela tá gerando uma energia de culpa, e essa energia está em 30 Hz. E dentro dessa culpa, ela vai achar que vai haver o quê mesmo? Uma vingança, uma punição. Entendeu? Então, essas coisas que é nível mais profundo que eu tô falando. Por que eu trabalho a criança? Justamente por isso. Porque tem crenças que você não acredita. Tem coisas assim absurdas que aparecem dentro da terapia. E quando elas são ressignificadas, algumas são arrancadas, outras são ressignificadas. Quando isso muda na infância, quando ela ressignifica isso, quando ela volta para a vida real dela, que não é nem a terapia, nem a meditação, nem a técnica, ela vem para a vida real, ela não vai mais decodificar as imagens ao redor dela, sujeito àquele programa que tinha dentro dela. Foi ressignificado. Então, aquela mesma imagem vai ter um outro significado, e vai ter uma outra energia, uma outra vibração e um outro magnetismo. Ela vai magnetizar outras coisas melhores. E a frequência dela sempre vai subir. Quando eu não tô legal, Sueli, eu pego essa tabela, quando eu não tô me sentindo bem por algum motivo, eu tô chateada por alguma situação. Eu olho para essa tabela e eu procuro qual é o sentimento que mais se encaixa naquilo que eu estou sentindo. E aí eu descubro em qual nível de frequência que eu tô. E aí eu trato de melhorar, trato de mudar aquela frequência, de subir. Se você nunca fica chateado, é lógico que eu fico. É lógico, só que eu não deixo isso ficar em mim. Se você nunca sente culpa, sinto. Tem horas que eu sinto culpa, sim. Né? Se você nunca fica magoada, lógico. Só que eu me dou o direito de sofrimento de uns 15, 20 minutos. Se eu tiver que chorar, Sueli, eu vou chorar, sim, porque eu não represo, não. Eu choro. Quando eu estou muito magoada com alguma coisa, que aconteceu há uns 3 meses atrás, eu pego meu carro, sabe? Eu saio e eu começo a chorar. Boto a minha música lá no alto, começo a chorar, eu grito dentro do carro, boto tudo pra fora. Sério? Cena de filme, tudo. Né? Videoclipe. Isso, tudo pra fora. Aí eu xingo, falo tudo. Depois eu começo a falar com a minha centelha, e aí eu começo a me acalmar, e eu começo a lembrar quem eu sou diante de Deus, diante da vida, diante da minha visão de quem eu sou, e aí eu começo a me restaurar, e eu começo a voltar. Eu não permito que aquela emoção fique reverberando dentro de mim, entende? Ela precisa sair. Padrão, né? Você repete, é um padrão. Isso. Mas a emoção, ela precisa ser manifesta, principalmente de raiva, né? Somos humanos, né? A gente vive todas as emoções que estão aqui nessa tabela.
Agora, existe a questão do padrão vibracional. É como reeducação alimentar. Você fica comendo fast food a sua vida inteira. Quando você vai fazer uma dieta, você aquilo lá é uma coisa nova para o seu organismo. Então, você tem que fazer aquilo continuamente para que aquilo se torne um novo hábito. É por isso que a reeducação alimentar é melhor e mais efetiva do que uma dieta. Porque aí o normal para você vai ser se alimentar bem, de vez em quando, um fast food. Agora, quando você reeduca o seu padrão vibracional também, o seu normal é vibrar alto. De vez em quando vai baixar? Sim, normal, somos humanos. Mas o normal, você volta, porque assim que são pessoas que têm alta vibração, que é rápido, né? Consegue rápido sair daquela situação. Como eu estava falando, né, que isso é feito por repetição. Então, o que eu faço? Quando, por exemplo, né, esse dia que eu saí com o carro e fiz isso. Tem uns 2, 3 meses atrás, né? Aí eu voltei para casa e eu tinha que me organizar minha mente, minhas emoções, botar tudo em ordem, né? E aí eu criei uma frase de afirmação. E aí eu repetia aquela frase. Repetia. E eu dormi pensando naquela frase. Eu falava, porque o meu cérebro precisava assimilar uma nova informação em cima daquilo que aconteceu. Se o meu cérebro ele foi programado por repetição, eu posso reprogramá-lo por repetição. Exatamente. Como o que aconteceu, na verdade era uma cura dentro da família, né? Uma cura que ia acontecer ali, né? E foi uma mágoa muito grande que a minha filha me fez, por uma palavra que ela me disse, né? E eu fiquei muito chateada mesmo, e eu fiquei muito tempo, sabe, sem conversar direito com ela, e durante esse tempo, né, eu trabalhei essa situação para fazer uma mudança não só em mim, mas nela também, porque precisava daquela mudança para o nosso relacionamento, que era muito bom, porém, existiam coisas ali que não tinham sido tratadas, e chegou a minha vez de tratar. E ela me falou uma palavra muito difícil de engolir, e eu chorei muito, sério, muito com essa situação. E depois foi uma mágoa profunda que ela me causou, e aí eu tive que trabalhar isso dentro de mim. Trabalhar. E fui repetindo até eu entender. E eu só consegui subir a minha vibração, ficar legal na hora que eu acreditei naquilo que eu estava falando. E uma vez que eu acreditei, eu pude enxergar onde eu tinha errado. Porque, lógico, se teve um conflito, eu estava errada também, né? E aí eu pude... Se ela falou e doeu em mim, isso, é porque tinha. Falar isso. Porra, entende que só vai doer se eu achar ou sentir que eu acreditar naquilo. Se eu acredito, senão não. Então, quando a sua filha fala algo que te magoa, é porque você tem algo dentro de você que entra em ressonância. E aí, olha como foi o trabalho comigo. Agora, gente, né? E eu achava que estava tudo bem com a minha filha. E, de repente, surgiu esse troço para a gente resolver. Graças a Deus, né? Que surgiu. E aí, olha o que eu fui entender. Que o que ela falou para mim, depois de muito tempo, eu pensando, eu me buscando, eu trabalhando comigo, fazendo repetições, né? Fazendo um Ho'oponopono. E aí... eu entendi que aquela palavra que a minha filha falou, minha mãe falou a vida inteira para mim. Então a ferida não estava no que... não foi ela que me feriu, ela só levantou a casca da ferida. Já estava lá. E aí, quando eu consegui curar aquela situação com a minha mãe lá atrás, nem precisei falar com a minha mãe, foi uma coisa minha mesmo, né? E eu entendi por que eu acreditei naquilo que a minha mãe tinha falado a meu respeito. Por quê? Eu acreditei. E aí eu vi que a minha vida foi uma sequência de fatos que aconteceu por eu acreditar naquilo. Então, o que eu fiz? Eu ressignifiquei aquilo, né? Através de repetição, perdão e repetição, eu ressignifiquei aquilo e eu consegui, aqui, na vida real, no dia de hoje, eu consegui estar com a minha filha e resolver mesmo a situação. Eu consegui entender o que ela tinha me falado. E também entender por que doeu tanto. Exatamente. Vocês entendem o que eu quero dizer aqui? Quando tem uma crença, quando tem algo profundo, são ressignificar essas emoções. Isso muda a frequência.
E aí eu vi que, por conta dessa palavra que a minha mãe dizia, muitos relacionamentos meus, que eram relacionamentos afetivos, foram destruídos por conta que as pessoas falaram isso. E era uma crença que eu ainda tinha. Por isso que eu falei no começo do vídeo. Agora mesmo eu curei uma crença. E foi uma situação familiar. Então, gente, precisa olhar um pouco mais para dentro. Não vai ser aqui fora. Não vai ser fazendo técnica que você vai conseguir mudar a sua história. Você vai mudar a sua história quando você olhar para dentro de você e decidir expandir, decidir aceitar a sua história, decidir mudar a sua história, ressignificar. Talvez você seja daquela pessoa que tem um problema muito sério com dinheiro. E aí você gasta tudo que você não tem. Você gasta o que tem e aquilo que não tem. E está sempre endividada, né? Mas você nunca pensa que isso é uma doença e que vem gerando problemas para você nos seus relacionamentos. Então, ao invés de ir novamente na loja comprar alguma coisa, pense em se tratar, usar esse dinheiro para um tratamento psicológico, um tratamento terapêutico, algo que mude você por dentro. Uma vez que você fizer isso, você não vai ter mais esse descontrole no cartão de crédito. Você vai saber dosar o que você pode e o que você não pode. Então, a cura, ela acontece dessa forma. Tá aqui meu telefone, gente, tá? Se vocês quiserem entrar em contato comigo para fazer a terapia, entre em contato que eu vou estar sempre respondendo. É um WhatsApp, pode falar comigo que eu vou estar sempre respondendo vocês. Isso tá respondido? Tá mais do que respondido. Eu vou pedir para o pessoal deixar dúvidas aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida, a Sil pode voltar numa outra oportunidade, tá? Sim, mandem mensagem para ela para fazer a mentoria, tá? É maravilhosa. E agradeço por vocês estarem aqui. Deixem um like, vão no canal da Sil também, tem vídeos maravilhosos, tá? Eu adoro o jeito que a Sil aborda. Tô aguardando vocês lá. E vocês veem, é uma visão diferente, não é uma visão diferente, é uma maneira diferente de abordar. Vocês veem, eu tenho o meu jeito no meu canal, por isso que eu gosto de trazer a Sil, porque ela tem o jeito dela. Como ela falou, ela atrai um público, né? Que tem, eu acho que você atrai um público, como eu fui atraída para o seu canal, entrei na sua frequência, que precisam dissolver muitas crenças que separam elas de Deus. Elas da centelha divina e do poder que tem dentro de nós. Aí a gente vai parar de se punir quando a gente entender que eu e Deus somos um só e que eu e você somos um só. Eu vou falar, gente, pra que eu vou ficar com raiva do fulano? Se eu e ele ou raiva da gente mesmo quando a gente comete um erro. Por que eu vou ter raiva de mim? Exato, não tem porquê. Eu sou humana. Exato, e você vai transformar a sua vida toda, assim que você se libertar de crenças, tá? E como a Sil falou, para você elevar e manter o seu padrão vibracional, repetição. Não adianta você fazer técnica, gente. Técnica é igual você fazer dieta maluca para emagrecer, tomar remédio para emagrecer. Não muda nada se continuar comendo o mesmo. Você vai fazer técnica, sim? Eu vou contar. Vai. Mas tem que mudar as atitudes no dia a dia. Vou contar sobre a repetição, tá? Uhum. Eu tenho uma cliente e ela disse assim, ó, Sil, eu não consigo me livrar de uma paixão que eu tenho. Ela aparece pessoas até bem interessantes na vida dela, mas ela tem uma pessoa que só transa com ela, só vive aquele momento com ela e depois vai embora. E depois ele volta de novo. E aí ela estava sofrendo nesse desprezo, né? E ele não assume ela em lugar nenhum. Se encontrar com ela na balada, ele não apresenta nem como amiga, mas no final da noite é com ela. E aí ela veio me procurando porque ela queria entender por que ela se sujeitava a isso. Ela casou e se separou porque ela queria viver esse relacionamento com essa pessoa. Então, nem casar com outra pessoa. Vamos fazer outra live, Sil. Porque eu tenho muita Mas eu vou ensinar, só para vocês entenderem o que é a repetição, né? Dentro da mentoria, eu fui entender que ela tinha uma profunda amizade com essa pessoa. Não era amor. Que, na verdade, que ela me expressou que era uma confiança, uma amizade, um bom papo, uma boa conversa, fora o sexo, que provavelmente deveria ser bom, né? De acordo com o que ela gostava. Então, eu entendi isso, que era isso.
E eu fiz ela entender que aquilo, então, era o quê? Uma amizade colorida. Uma amizade que ela gostava de ter relações sexuais. E aí, olha o mantra que ela fez, sabe? Eu sempre digo que a gente tem caixinhas dentro do cérebro, né? E aí nós conseguimos aí, dentro do trabalho das caixinhas, que é uma terapia minha, né? Dentro do trabalho das caixinhas, ele acabou ficando na amizade colorida. Né? E aí eu falei assim para ela, agora você vai ter que fazer uma repetição sobre isso. Né? E ela começou a fazer o mantra, fulano de tal é uma amizade colorida. O fulano de tal é uma amizade colorida. Adoro fazer sexo com ele, adoro conversar com ele, mas ele é uma amizade colorida. E ela ficou nesse mantra a semana inteira. Ela falou que quando ela ia dormir, ela ainda falava aquilo. Ficou falando. Ok, o cara ligou para ela. E ela foi pro encontro dela com o cara, né? Depois dela ter feito o processo. Sabe o que aconteceu lá, Sueli? Ela percebeu que ele não era o que ela imaginava que ele era. Não. Aquele momento desvendou aquilo que estava encoberto, aquilo que era o príncipe, aquilo que era o gostoso, o maravilhoso. No momento que ela ressignificou aquilo, ela idealizava, ela inventou uma pessoa. Ela inventou uma pessoa. E aí, depois que ela fez o processo, a mente dela se abriu, os olhos abriram, e ela pôde realmente ver quem era o camarada. Perdeu o Playboy. Sabe que esse trabalho... Porque ela não quis mais ficar com ele. Esse trabalho que você fez é o antídoto para um veneno que destrói muitos relacionamentos e que faz muitas pessoas não conseguirem ter felicidade, que é o veneno que chama si. Se eu tivesse ficado com ele, se a gente tivesse namorado, se eu tivesse casado com ele, gente, é um veneno que destrói a felicidade das pessoas, porque elas não conseguem viver na realidade, elas ficam naquela ilusão, que você vê, a imagem do cara, da melhor transa da vida, o cara perfeito, era só coisa da cabeça dela. Era ilusão, foi uma imagem que ela criou. Não tinha nada a ver, porque no momento que ela ficou liberta e botou ele no lugar dele, porque tem isso, às vezes você coloca uma pessoa que não é no lugar dela, e você vai projetar todas as suas emoções e gerar vibração em cima de uma situação que não é real. No e se, né? Se tivesse dado certo. Quer dizer, então ela fica vivendo um passado que não existiu, ao invés de co-criar um futuro que pode ser maravilhoso. Pois é. E aí agora a questão da vida dela é que ela descobriu que o marido que era bom. tá no processo de reconciliação com o marido. Falei pra você. Gente. Mas ela não sentiu mais vontade de ficar com essa pessoa que atrasava a vida dela, né? Então isso é muito importante, você sair de uma prisão emocional. Entendeu? Livrar, isso, né? É reprogramação. Reprogramação emocional. Né? E gera frequência, gente. Gera o tempo todo. Imagina que desespero dessa moça. Né? De não conseguir se relacionar com ninguém. Live com esse assunto. Vamos, o que você acha? Vamos. Porque a maioria das minhas clientes, o pessoal aqui do canal, querem resolver problema com relacionamento. Então vamos fazer outra live. A gente pode fazer assim com vários tipos de relacionamento. Porque aqui eu trabalho assim, eu trabalho pessoas que estão 30 anos e querem se separar, e aí começa dentro do processo, daqui a pouco quer separar mais nada, vamos para a segunda lua de mel. Não, ninguém se separou aqui no meu canal, sabe? A minha história aqui, porque por conta das técnicas que você acaba descobrindo a verdade, né? Mulheres com a autoestima destruída, e aí elas entendem quem elas realmente são e desabrocham para uma vida afetiva, uma vida saudável, até com elas mesmas. Né? Incrível assim a situação de quem está dentro de um relacionamento abusivo. Elas conseguem sair, Sueli. Gente, é incrível. Eu amo o meu trabalho, Sueli. Eu amo. Eu também. Amo. É muito gratificante. Muito bom. Maravilhoso. Saber da mudança que acontece depois. Obrigada, Sil. Quando a gente fizer essa nova live, eu vou abrir uma caixa de mensagens lá no Instagram. Quem sabe a Sil abrir um no dela também. A gente seleciona umas perguntinhas e a gente vai responder para vocês, tá bom? Ou já deixa as perguntas aqui mesmo, né? Para a gente já selecionar. Aqui também, onde vocês quiserem, tá? E obrigado por vocês terem assistido até agora, tá bom? Obrigado, Sil, pela sua presença. Acho que o pessoal adora, sempre adoram quando você volta aqui no canal, o pessoal ama. E volte Eu acho muito legal que eles vão pro meu canal, né? E aí falam que vieram daqui, eu acho muito joia isso, gente. É bonito. Migra para lá também, vamos lá, vamos assistir meus vídeos.
É Tá o que eu certo? falo, E gente, compartilha, não tá, tem gente? competição, né? Não tem competição, é outra crença limitante. O trabalho da Sil é único, exclusivo, o meu é único, exclusivo. Não tem Verdade. competição. A gente está aqui numa egrégora para que você consiga viver os seus sonhos, o melhor que você pode alcançar nessa vida, tá? Esse é o nosso objetivo. Então, beijão no coração de vocês e muito Beijo. obrigado pelo convite de novo, tá, Sueli? Por Até a nada. próxima. Até. Tchauzinho, gente.